Boa noite, meus irmãos. Graça e paz a todos. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus, capítulo 7. Esse capítulo, ele necessita de uma dedicação, de uma atenção especial, porque o autor ele está explicando algo que ele já disse algumas vezes, e é necessário que nós entendamos bem o que ele quer dizer. Lembram-se que ele disse que queria falar algumas coisas, mas que eles estavam lentos para ouvir, que eles já deveriam ser mestres, mas ainda precisavam de leite, não podiam ainda comida sólida. Mas ele começa a andar agora em um ensino mais aprofundado do ministério atual do nosso Senhor Jesus Cristo, de quem é Ele. E não tem como nós dividirmos esse capítulo de 28 versículos, então nós teremos que falar, ainda que brevemente, todo o capítulo. Não tem como nós dividirmos, não nós perdemos o fio da meada. O autor ele está falando coisas muito importantes aqui, e nós precisamos entender o que ele está dizendo na sequência que ele diz. Então vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe. No versículo 20 do capítulo anterior, 6, ele termina dizendo assim, a respeito de Jesus. A segunda parte do versículo diz: tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele está citando o Salmo 110, 4. E ele diz que, com promessa, ele foi, então, instituído, ou tornou-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por mais essa noite, e obrigado por esse capítulo do livro de Hebreus, que contém uma das promessas mais grandiosas para a nossa vida. Obrigado por toda a esperança que esse capítulo traz para nós, crentes no Senhor Jesus Cristo. Nos dá compreensão para que nós possamos entender o que o Senhor traz a nós através dessas palavras. E ao Senhor nós rendemos toda honra e toda glória, todo louvor e toda adoração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nos capítulos anteriores, o autor ele deixou muito claro que nós precisamos progredir na vida cristã. E para poder progredir na vida cristã, para poder crescer, ele nos diz que nós precisamos entender o que significa o Senhor Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote. Ninguém prossegue na vida cristã sem entender isso. E ele nos diz que Jesus, como esse sacerdote, ele é misericordioso, ele é justo, ele é acessível, mas ele diz algo também, até então, misterioso. 3 vezes ele diz ser Jesus Cristo sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então aqui, capítulo 6, verso 20, é a 3ª vez que ele fala sobre isso, mas não explicou ainda o que é isso. E o que isso quer dizer? Esse sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, é o que Hebreus 7 nos responde. Nós sabemos que os leitores originais dessa carta esses hebreus eram judeus, e eles também tinham se tornado cristãos. Eles foram judeus, mas agora, com a proclamação do Evangelho, tornaram-se cristãos, mas eles estavam pensando em voltar atrás, eles estavam pensando em renunciar ao cristianismo e voltar ao judaísmo de onde eles saíram, e nós vimos nos primeiros estudos porque eles estavam querendo fazer isso. E o que acontece com esses crentes agora que tinham sido judeus? Por 1500 anos, eles olharam para Arão e para os descendentes de Arão como sacerdotes, homens que os representavam diante de Deus e que ofereciam sacrifícios e ofertas em favor deles,
a Deus. E ao se tornar cristãos, eles deveriam deixar esse sacerdócio da ordem de Arão, e eles sabiam que esse sacerdócio havia sido instituído por Deus, mas uma vez que se tornaram cristãos, eles deveriam deixar esse sacerdócio da ordem de Arão e aceitar Jesus como seu sumo sacerdote. Acabou aquela história do templo, fazer sacrifício, procurar os sacerdotes. Eles não deveriam mais fazer isso, porque agora eles deveriam ter Jesus como seu sumo sacerdote. E eles deveriam fazer isso, ainda que Jesus não tivesse vindo da tribo de Levi. E nós sabemos que Jesus ele veio da tribo de Judá. Então o autor ele vai explicar tudo isso. Para impedi-los de retornar ao judaísmo, o que o autor ele faz aqui no capítulo 7? Ele teria que convencer aqueles hebreus que foram judeus e agora eram cristãos, ele deveria convencê-los de que aquele a quem eles deveriam aceitar como sumo sacerdote, ou seja, Jesus Cristo, ele possuía um sacerdócio que era superior ao sacerdócio de Arão. Ele teria que provar também que Jesus, ele havia sido designado por Deus para substituir os sacerdotes da ordem de Arão. Então veja que é uma mudança muito grande. 1500 anos eles viram isso. Então o autor faz isso explicando que o significado do sumo sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque. E ele faz isso trazendo para nós 5 verdades, irmãos, que são muito importantes. O capítulo está dividido em 5 partes, que nos ajudam muito a compreender isso e ajudam a trazer toda a esperança para a vida de um crente fiel. A primeira verdade que ele traz para nós, está aí dos versículos 1 a 10, é que o sacerdócio de Cristo, ele é superior ao sacerdócio dos sacerdotes judaicos. Olha só o que ele diz aqui, nós vamos ver o que ele está dizendo. Versos 1 a 10, acompanhe aí. Ele diz assim: esse Melquisedeque, que ele acabou de falar no final do capítulo 6, pela terceira vez, ele diz: esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este regressava da matança dos reis e o abençoou. E deu-lhe também Abraão o dízimo de tudo. Seu nome significa primeiramente rei de justiça e também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, como esse homem era importante, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos melhores despojos. Aqueles que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de receber os dízimos do povo, isso é, de seus irmãos, ainda que estes também sejam filhos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que havia recebido as promessas. Sem contradição alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Neste último caso, homens mortais receberam os dízimos, no outro, porém, aquele de quem se afirma que vive. E por assim dizer, até Levi, que recebe dízimos, pagou-os por meio de Abraão, pois ele ainda não havia sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque se encontrou com Abraão. Olha o que esse autor está dizendo. Meus irmãos, no Antigo Testamento houve 2 grandes sumos sacerdotes. Quais foram esses 2 grandes sumos sacerdotes? Melquisedeque e Arão. Mas dos 2, o maior foi Melquisedeque. Cristo, ele é maior do que os sacerdotes que os judeus conheciam, porque ele é sumo sacerdote não segundo a ordem de Levi, como eram os descendentes de Arão. Mas Jesus, ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E aí, o autor, ele narra uma história que é relatada em Gênesis 14, 18 a 24, nos fala de Melquisedeque.
Então é aquele incidente em que Abraão, ele volta com os despojos de guerra depois de uma campanha militar bem sucedida. É a guerra de 4 reis contra 5, ou 3 contra 5. E Abraão, ele então resgata o seu sobrinho e volta com esses despojos de guerra. Melquisedeque, que era rei de Salém, e Salém mais tarde vai se tornar conhecida como Jerusalém, e também sacerdote do Deus Altíssimo, quando Abraão retornava dessa campanha militar, ele vai ao encontro de Abraão. E Melquisedeque trouxe pão e vinho para Abraão, para suas tropas, abençoou Abraão em nome de Deus e diz para Abraão que a vitória dele se devia à ação de Deus. E em resposta, Abraão deu-lhe o dízimo de tudo que ele e que seus homens levavam. É essa a história que ele está citando. A pergunta é: onde é que estava Levi quando tudo isso aconteceu? Quando Abraão se encontrou com Melquisedeque. Um dia ele seria descendente de Abraão. Muito mais tarde, Levi nasceria. Mas tudo isso aconteceu muito antes de Levi nascer. Olha o que diz o verso 10: pois ele ainda não havia sido gerado por seu pai. O que o autor está nos dizendo? Ele está nos dizendo que é claro que Melquisedeque, ele é maior do que o próprio Abraão, que gerou Levi, que gerou Arão. E por que Melquisedeque é superior a Abraão? Porque ele abençoou Abraão. Ele disse sem contradição alguma: o maior abençoa o menor. Então significa que seria também maior do que Levi. Se Melquisedeque é maior do que Abraão, Melquisedeque é maior do que Levi, que naquele tempo nem havia sido gerado da descendência de Abraão. O autor está dizendo que é claro que Melquisedeque, ele é maior do que Abraão, porque Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Então ele não teria feito se Melquisedeque não tivesse esse direito. Então Levi, através do seu antecessor, Abraão, poderíamos dizer que ele estava nos lombos de Abraão, que tinha o direito dos dízimos de Israel, na verdade pagou os dízimos a Melquisedeque. Então Levi, ele receberia os dízimos, mas lá atrás, na pessoa de Abraão, Levi pagou o dízimo a Melquisedeque. É isso que nós acabamos de ler. Então o Senhor Jesus Cristo, ele é sacerdote para sempre, não segundo uma ordem menor. Ele não é sacerdote segundo a ordem de Levi, que é uma ordem menor, mas ele é sacerdote segundo uma ordem maior, a de Melquisedeque. O autor está dizendo para nós que foram instituídas 2 ordens de sacerdotes. Primeiro Melquisedeque, depois Levi. E ele está dizendo que Melquisedeque é de uma ordem superior à de Levi. Então, esse Melquisedeque, ele era tanto rei como sacerdote. Nós lemos isso no verso 1. Rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. E da mesma forma foi Jesus. Levi nunca foi assim. Melquisedeque era rei da justiça, porque é assim que se traduz o nome dele. É isso que significa Melquisedeque, rei da justiça. Ele também é rei da paz. Salém significa paz. O autor está nos mostrando tudo isso. Então Melquisedeque, ele foi uma pré-figura no Velho Testamento do Cristo que viria. Os versos 2 e 3 nos mostram isso. Então, ele também prefigurou que o Cristo que viria de outras maneiras. Como é que Melquisedeque aparece na história? Ninguém sabe de onde que ele vem. Então, ele aparece na história sem genealogia, pelo menos não tem nenhuma genealogia registrada. Verso 3 fala a respeito disso, né? Não há registro de que ele tenha recebido esse sacerdócio por qualquer outra pessoa. Qual foi o outro homem que tornou Melquisedeque sacerdote? Não há registro. Então não há registro da sua morte. Ninguém sabe.
Então, ele retrata Melquisedeque no passado, ele retrata aquele que permanece sacerdote para sempre. É isso que o autor está mostrando. Então, a realidade é Cristo. Melquisedeque, ele é uma figura do Filho de Deus. É isso que ele quer que eles entendam. Primeiro, que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio dos sacerdotes levitas, ou descendentes de Levi. Então, Melquisedeque é uma figura do Filho de Deus. Ele não herdou o sacerdócio, ele tinha o sacerdócio por direito. É uma figura no Filho de Deus que não possui sucessor, porque ele é um sacerdote para sempre. Primeira coisa, ele está dizendo para aqueles crentes hebreus que estavam pensando voltar para o judaísmo: vocês não podem voltar para um sacerdócio inferior, porque o sacerdócio de Cristo é superior. Segunda verdade que ele vai dizer, os versos 11 a 19, é que o sacerdócio de Cristo é mais eficaz do que dos sacerdotes do judaísmo. Ele vai dizer: olha, vocês vão deixar algo que é perfeito para algo que é apenas uma ilustração. Está fazendo calor, não está? Imagina um picolé gelado, delicioso. Imaginou? Agora imagine uma fotografia na revista do picolé. Tem o mesmo efeito? Você fica com qual? Porque ninguém quer ficar lambendo revista. É a mesma coisa. Ele está dizendo: o sacerdócio de Cristo é mais eficaz. A revista te lembra o picolé. Olha o que diz aí dos versos 11 a 19. Portanto, se a perfeição viesse por meio do sacerdócio levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão? Pois mudando o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança de lei. Presta atenção nisso, isso é muito importante, porque tem crentes e igrejas que estão insistindo em estabelecer leis judaicas dentro do cristianismo. Olha o que ele acabou de dizer: mudando o sacerdócio, muda a lei. Verso 13: pois aquele a respeito de quem se afirmam essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém ainda serviu diante do altar, visto ser evidente que nosso Senhor procede de Judá, tribo da qual Moisés nada falou acerca de sacerdotes. E isso é ainda mais evidente se, à semelhança de Melquisedeque, levanta-se outro sacerdote, não constituído segundo a lei de um mandamento humano, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Porque dele se dá esse testemunho: tu és sacerdote para sempre. De novo, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, o mandamento anterior é anulado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Entendeu o que ele diz? O mandamento anterior é anulado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei não aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, uma esperança melhor é introduzida, pela qual nos aproximamos de Deus. Louvado seja Deus pelo versículo 19. Irmãos, o sacerdócio levítico, com todas as leis cerimoniais ligadas a ele, não era capaz de conduzir ninguém ao aperfeiçoamento. Isso que o autor está explicando. Mas Cristo, em seu ministério sacerdotal, pode fazer isso. É o verso 19: por outro lado, uma esperança melhor é introduzida do que a esperança das cerimônias e dos ritos do outro sacerdócio. Esse é o ponto que o autor vai tratar agora. Salmo 110, 4, eu já citei aqui, predisse que o Messias, quando viesse, ele não seria um sacerdote levita, não descenderia da tribo de Levi, pertenceria a outra ordem. É isso que o autor disse aqui no verso 17, viria de outra tribo, e ele acaba de dizer isso nos versos 13 e 14, e não exerceria seu sacerdócio em função
de considerações humanas, carnais, mas pela autoridade e pelo poder de ter uma vida eterna. É o que ele diz no verso 16, nós lemos. Então, se o sacerdócio levítico pudesse ter feito pelo pecador tudo que precisava ser feito, o autor está argumentando, se esse sacerdócio levítico pudesse fazer pelo pecador tudo que o pecador precisa, então não seria preciso uma outra ordem de sacerdotes. Verso 11, não é? É o que ele diz aqui. Então, se a perfeição viesse por meio do sacerdócio levítico, que necessidade haveria de outros sacerdotes levantassem segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão? Então, o simples fato de que o nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias, ele vem de outra ordem de sacerdócio, era prova suficiente de que o sacerdócio levítico não supria, nem jamais poderia suprir as necessidades do pecador. Está dizendo, olha, vocês vão voltar para o templo, para sacerdotes levitas, eles não podem suprir a necessidade de vocês. Eles não farão isso, só existe um sacerdote que pode suprir as necessidades do pecador. Agora, se o sacerdócio levítico, ele teria que ser colocado de lado para que outro sacerdócio vigorasse, aqui é que está a questão, quer dizer que todos os ritos, todas as cerimônias, todos os sacrifícios que faziam parte daquele sacerdócio teriam que ser colocados de lado também. É por isso que Jesus diz, prefigurando o templo, com todo o rito, ele prefigura através daquela figueira que secou, ele diz, ninguém mais coma fruto de ti. Lembram-se? Ele vai ao templo, ele vê as pessoas vendendo lá os animais e fazendo troca de dinheiro, os cambistas, e depois ele sai, procura fruto numa figueira que não era época, e ele vai, amaldiçoa, diz, olha, ninguém mais coma fruto de ti. E ele vai para Betânia, quando ele volta, então ele expulsa aqueles cambistas, e quando eles saem, Pedro diz, Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou, secou. E ele falou, Pedro, tenha fé em Deus, que vocês pedirem em oração, crendo, saiba que vocês receberão. Não é mais esse sacerdócio que intermediará vocês e Deus, ninguém mais vai comer fruto desse templo. É isso que Jesus está dizendo lá, quando ele amaldiçoou aquela figueira. É uma ilustração do templo, acabou. Todo aquele rito, todo aqueles sacrifícios, todas aquelas cerimônias, porque agora é um novo sacerdócio. E se é um novo sacerdócio, então todo o sistema de leis que girava em torno daquele sacerdócio é colocado de lado. Ele diz isso nos versos 11 e 12, que nós lemos. Então, o fim do sacerdócio levítico, irmãos, preste bastante atenção nisso, significava o fim de toda a sombra da lei judaica. A igreja de Cristo, ela não está debaixo de legalismo, cerimonialismo judaico. É triste ver como muitas igrejas estão voltando para isso hoje em dia. Então, todo aquele sistema, ele foi muito importante. Ele teve o seu lugar na história e no papel da revelação de Deus, mas todo aquele sistema era temporário, porque era imperfeito. Como é que nós vamos deixar o perfeito, que é Cristo, para voltar para o imperfeito? Então, eram figuras prévias de realidades espirituais. Era fraco, sem valor permanente, totalmente incapaz de chegar a ser perfeito. O sistema levítico não era um fim em si mesmo. Servia apenas para manter viva uma melhor esperança até que ela se concretizasse. É o que o autor diz aqui. Manter viva essa esperança até que ela se concretize. Olha o verso 19. A lei não aperfeiçoou coisa alguma. Por outro lado, uma esperança melhor é introduzida.
O sacerdócio levítico servia para manter essa esperança até que ela se concretizasse. Mas uma vez concretizada, ela perde o seu sentido, perde o seu valor. Quando isso acontecesse, quando nós pudéssemos, nas palavras aqui do verso 19, realmente nos aproximar de Deus, não de maneira figurada, então não haveria necessidade de figura. Para que figura, se agora nós podemos entrar na presença de Deus, pelo novo e vivo caminho, que é Jesus Cristo? Para que figura? Para que um templo feito por mãos humanas, com repartições distintas, um véu onde se pode entrar? É uma figura do céu. Então, tudo isso teria que ser colocado de lado, não há necessidade de figura. Ele diz nos versos 18 e 19, então, seus grandes princípios morais são válidos. Nós não podemos confundir isso. O que foi colocado de lado foi o cerimonialismo, a lei, os rituais, mas os princípios morais permanecem, válidos para sempre. Por quê? Porque estão ligados à natureza de Deus, estão ligados ao caráter de Deus, e isso não muda. O caráter de Deus não muda, não é? Então, a natureza de Deus não muda, e os princípios morais, eles estão arraigados, então esses permanecem, mas os cerimoniais, os ritos, as leis, isso não. Não é a respeito dos princípios morais que o autor está tratando aqui. Então, e por confundir isso, muita gente vive uma vida achando que graça e novo sacerdócio é permissão para fazer tudo. Não, porque os princípios morais, eles permanecem, não é? Então, os grandes princípios morais são válidos e são válidos para sempre, porque dizem respeito ao caráter de Deus, à natureza de Deus. O que fica de lado são os cerimoniais, os ritos dessa antiga aliança. Mas não é isso que o autor está tratando aqui, não. Ele destaca que no plano de Deus, o sacerdócio levítico desapareceu quando Cristo veio e completou a sua obra. É por isso que você não precisa ir a um líder religioso e confessar seus pecados para ser perdoado, porque você pode confessá-los diretamente a Deus. Você não precisa de um líder religioso para fazer intercessão ou intermediação entre você e Deus. Você pode ser um membro da igreja do Senhor Jesus Cristo, não apenas os líderes religiosos instituídos aqui o são, porque o sistema levítico desapareceu quando veio o Senhor Jesus Cristo e completou sua obra. Terceira coisa importante que ele vai nos dizer é que o sacerdócio de Cristo, ele é mais firmemente estabelecido do que o dos sacerdotes do judaísmo. Então, é um sacerdócio superior, é um sacerdócio perfeito, é um sacerdócio firmemente estabelecido. Olha o verso 20, ele diz assim: não foi sem juramento que isso aconteceu, pois aqueles foram feitos sacerdotes sem juramento. Ele está falando dos levitas. Os levitas eram feitos sacerdotes sem juramento. O que ele está dizendo? Como é que um sacerdote do Antigo Testamento entrava no seu ofício? Como é que se escolhia um sacerdote do Antigo Testamento? Só precisava duas coisas: ele precisava nascer na tribo certa e na família certa. Só isso. Ele tinha que ser da tribo de Levi e tinha que ser de uma determinada família. Aí ele crescia. Quando ele completava 30 anos de idade, automaticamente ele entrava no serviço sacerdotal. Só isso. Nada mais era preciso, nem um juramento de fidelidade. Nada. Era simples assim. Mas como é que Jesus entrou em seu sacerdócio? Ele diz aqui no verso 20 que não foi sem juramento. De novo, ele está lembrando o Salmo 110, 4. E agora ele vai dizer no verso 21 e 22: mas este se tornou sacerdote com o juramento daquele que lhe disse: o Senhor jurou e não mudará, tu és sacerdote para sempre.
Assim, Jesus tornou-se garantia de uma aliança melhor. Obrigado, Cleiton. Ele foi ordenado por juramento, não por si mesmo, mas por Deus Pai. Não era como os sacerdotes levitas. Deus deixou claro que esse juramento era irreversível, dizendo ao Filho: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Jesus, ele tornou-se uma garantia e uma segurança de uma aliança melhor. Não era uma aliança instável, mas melhor, mais bem firmada, com juramento do próprio Deus. Então fica muito claro que o seu sacerdócio foi estabelecido de maneira muito mais firme do que o dos sacerdotes do judaísmo. Quarta verdade que o autor quer que a gente entenda aqui é que o sacerdócio de Cristo, ele é de mais longa duração do que o dos sacerdotes do judaísmo. Olha dos versos 23 a 25, o que ele diz: e aqueles se tornaram sacerdotes em grande número, pois pela morte eram impedidos de permanecer. Mas ele, ou seja, Cristo, tem um sacerdócio inalterável, porque permanece para sempre. Portanto, também pode salvar perfeitamente os que por meio dele se chegam a Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Isso é maravilhoso. Irmãos, nenhum sacerdote em Israel viveu para sempre. Todos os sacerdotes morreram, a começar de Arão. Então, uma geração de sacerdotes dava lugar a outra geração de sacerdotes. Sempre havia novos sacerdotes que estavam chegando quando eles completavam 30 anos, enquanto os mais antigos estavam se aposentando ou estavam morrendo. Havia a idade de terminar o sacerdócio também. Então permanecia o sacerdócio, mas não havia um sacerdote específico de quem se pudesse depender o tempo todo. O sacerdócio permanecia, mas os sacerdotes mudavam. Mas com Jesus não é assim. O seu sacerdócio foi dado pessoalmente, não é um sacerdócio hereditário. Ele não é sacerdote porque nasceu numa tribo determinada e numa família determinada. Ele é sacerdote porque isso foi dado a ele pessoalmente. Não poderia ser passado para outra pessoa e nem precisaria ser passado para outra pessoa. Por quê? Porque ele permanece para sempre. Então, ele vive para sempre. Ele nunca vai morrer. E é por isso que ele é um sacerdote para sempre. O que isso quer dizer? O que isso significa para nós, meus irmãos? Significa que quando nos aproximamos de Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, sabe o que acontece quando nós nos aproximamos de Deus por meio do Senhor Jesus Cristo? Ele está sempre lá. Ele está sempre ali. Ele está sempre à disposição. E ele nunca se ausenta, porque ele vive para sempre. Ele sempre estará lá. Sendo todo-poderoso, não há ninguém que ele não possa ajudar. Você está em aflição, ele pode te ajudar. Ele está presente, ele está ali. Ele está à disposição, ele não se ausenta. Não importa o que, não importa quantas vezes nós tenhamos feito antes, ele nunca nos decepciona, nunca. É esse sacerdote que nós precisamos, não é de outro. Então, irmão, sua presença no céu, como representante do pecador, é garantia de que ninguém que confie nele será rejeitado. Jesus Cristo está no céu, cumprindo agora o seu sacerdócio perpétuo diante do Pai. Isso significa que nem eu e nem você, que somos crentes em Cristo, seremos rejeitados. Então, sua intercessão em favor dos fracos pecadores falhos, é sempre bem sucedido. E essa é uma das promessas mais maravilhosas de toda a Bíblia. Nós não podemos deixar de enxergar isso. E o que eu preciso fazer
em minhas decepções, eu preciso ir a Deus por intermédio do Senhor Jesus Cristo, e Ele sempre estará lá. Ele nunca nos decepcionará. Ele sempre está presente para interceder por nós e para nos acolher. E o quinta verdade que o autor quer que a gente entenda, e eu espero que você esteja compreendendo a dinâmica do pensamento dele. A quinta verdade é que o sacerdócio de Cristo atende exatamente às necessidades do pecador. Eu e você temos necessidades gigantescas, muito maiores do que nós, do que a nossa vida. E é o sacerdócio de Cristo que atende a essas necessidades, não é o de Levi, não é o de Arão. Olha o que diz os versos 26 a 28, diz assim: olha, porque precisávamos de um sumo sacerdote como este, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, tendo se tornado mais sublime do que o céu, e que não precisasse oferecer sacrifícios a cada dia, como sumos sacerdotes, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, pois quando ofereceu a si mesmo, fez isso de uma vez por todas, porque a lei constitui como sumos sacerdotes homens sujeitos a fraquezas, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui o Filho aperfeiçoado para sempre. O sumo sacerdote, antes de apresentar-se diante de Deus para oferecer sacrifício pelo pecado do povo, ele deveria oferecer sacrifício pelos seus próprios pecados. Com Cristo não é assim. Cristo, ele é santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, tornou-se mais sublime do que o céu. Não há essa necessidade. E daí, um pensamento que poucos conhecem, da igreja adventista, do sétimo dia. Então, quando nós vamos falar a respeito de qualquer outra denominação ou grupos, nós falamos dos seus pensamentos, nós não falamos do grupo. Então, o pensamento, que é pouco divulgado, pouca gente conhece, não é tanto a questão do sábado, já é um erro grave. Nós vimos aqui que essa lei foi colocada de lado, porque o sacerdócio agora é outro. Mas, nessas tentativas de justificar a volta de Jesus, marcadas algumas vezes, o pensamento da igreja adventista defende que Jesus Cristo hoje, ele está em algum lugar entre o céu e a terra, num tabernáculo celestial, oferecendo sacrifícios por si e por nós. Olha, que coisa absurda. Isso é afirmar que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem pecado, mácula, que precisa oferecer sacrifício para perdão de si. Mas quase ninguém sabe disso, que isso é ensinado no corpo doutrinário, desse pensamento. Então nós podemos falar sobre pensamentos, não sobre pessoas. E esse pensamento é antibíblico. Ele é combatido aqui nesse versículo. Então, sendo pecadores, qual é a nossa necessidade? Sendo pecadores, nós temos necessidade de um sumo sacerdote, não somente de categoria superior, não somente de poder superior, mas sendo pecadores, nós precisamos de um sacerdote que seja também santo. Porque um sumo sacerdote que tenha que oferecer sacrifício pelos seus próprios pecados, o que adianta para nós? Ele tem que oferecer pelos dele. Não serve. Poderia servir como figura de um sumo sacerdote melhor que viria depois, mas por si mesmo não pode nos ajudar. É apenas uma figura, era uma figura. Então nós precisamos de um sumo sacerdote que tenha o direito de entrar na presença de Deus para nos representar lá. É desse sacerdote que nós precisamos. Um sumo sacerdote que só possa entrar numa figura do céu, não é o sumo sacerdote que nós precisamos. O autor está dizendo que vocês vão voltar para o templo para sacrificar, lá um sumo sacerdote, ele vai entrar numa figura do céu. Aqui no cristianismo vocês têm um sumo sacerdote que está
no céu. Lembra como é que termina o capítulo 6? O precursor já entrou. Então, somente um sumo sacerdote que seja em si mesmo santo e tem esse direito de entrar na presença direta de Deus e ali representar a nossa causa, é desse sacerdote que nós precisamos, e só existe um, que é Jesus Cristo. Ele tem que ser homem. Por que ele tem que ser homem? Porque nós somos humanos. Para poder nos representar, ele tem que ser homem. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Tem que ser Deus. Tem que ser homem. Nós precisamos que ele fale por nós, mas sem primeiramente ter que falar por si mesmo. Nós precisamos de um sumo sacerdote que a intercessão por nós prevaleça. Não há como negar a intercessão dele. Ele diz: Pai, perdoa por mim. E o que é que o pai tem que fazer? Com muito carinho, amor e alegria? Está perdoado. Então, o Senhor Jesus Cristo é esse sumo sacerdote, irmãos. É exatamente dele que nós precisamos. Jesus não é um sacerdote levítico convivendo com o pecado, com enfermidade, com fraqueza, oferecendo cada dia sacrifício por si mesmo e pelos outros. Jesus não é assim, não. Designado a esse ofício por juramento divino, plenamente qualificado para essa obra, foi nomeado para isso por toda a eternidade. Ele tratou o pecado de maneira definitiva, de uma vez por todas, é o que o autor nos diz, encerra dizendo isso. Jesus tratou do pecado de uma vez por todas, não foi a cada dia, não. Foi uma vez e pronto, oferecendo-se como sacrifício perfeito, sacrifício que foi aceito diante de Deus. Irmãos, esse capítulo parece complicado, às vezes parece até cansativo, mas é um capítulo maravilhoso do livro de Hebreus. É deleitoso ler esse capítulo de Hebreus, irmãos, por quê? Quando nós lembramos que Deus é santo e nós pecadores, não há liga, não há comunhão, não há relação. E aí? Haveria alguém que pudesse se apresentar em nosso lugar, em nosso favor? Alguém não manchado pelo pecado, alguém elevado ao mais alto céu, alguém designado por Deus para um sacerdócio perfeito, eterno, imutável e eficaz? Será que há alguém? Hebreus 7 diz que tem. É isso que o capítulo está dizendo. Tem. Essa pessoa existe. Então, sendo Jesus Cristo nosso sumo sacerdote, nós nunca seremos rejeitados quando nós nos aproximarmos de Deus. Por causa da sua intercessão, nós nunca estaremos condenados a viver uma vida fora da comunhão de Deus. A sua intercessão por nós pecadores é perfeita, é certa. Não importa quantas vezes for necessário, vá a Deus e você será aceito por causa de Jesus Cristo. Sempre nós poderemos nos aproximar dele com confiança e nós podemos ter toda a certeza de que nós iremos alcançar misericórdia para nossos pecados, graça para nos ajudar em nossas necessidades. Você pode ir diretamente a Deus e dizer a Ele: Senhor, estou fraco, não tenho forças, preciso ser renovado no Senhor para continuar. E o pai vai olhar para o filho e vai dizer: olha, é por sua causa, ele vai ser atendido. Tudo isso, meus irmãos, porque ele exerce um sacerdócio que em tudo é superior ao sacerdócio de sombras dos dias do Antigo Testamento. Nós não devemos voltar para o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é revelação de Deus, mas não é completo. Deus, ele, assim que o autor começa, tendo Deus
antigamente falado aos pais várias vezes e de muitas maneiras, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. E aí ele descreve 7 características gloriosas de Cristo. O Antigo Testamento é revelação, mas não completa. Em Cristo nós temos toda a completude. Nele, tudo é esclarecido. Tudo que Deus tinha para falar foi dito em Cristo. Meus irmãos, se isso não fosse verdade, se Cristo não fosse esse sumo sacerdote, nós teríamos que viver a vida nesse mundo sem esperança alguma. Mas é verdade isso. Então, por que alguém iria se afastar de Cristo? Desviar-se de Cristo é tolice, meus irmãos. Apostasia é loucura. Então descanse nessa mensagem de Hebreus 7. O que ela nos ensina? Que o crente está seguro. Por que o crente está seguro? Porque Cristo exerce em nosso favor um sacerdócio eterno, imutável e eficaz. Confie em Cristo. Sabe qual é o problema? Muitas vezes nós estamos olhando para nós mesmos. Nós estamos olhando para os nossos pecados. Nós estamos olhando para as nossas falhas. Estamos olhando para as nossas decepções. Nós estamos olhando para os nossos fracassos, quando nós deveríamos estar olhando para Cristo. Ele é o perfeito sumo sacerdote, é nele que nós temos toda a solução para toda dificuldade, para toda falta de esperança dessa vida. Ele não é um sacerdote como os sacerdotes da ordem de Arão eram. Ele é o sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Confia nesse Jesus, não volta para trás não, nunca volta para o lugar de onde você veio. É por isso que Paulo considerou como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo. Não tem preço, não tem preço. Toda a nossa esperança está em Cristo, todo o nosso descanso está em Cristo, toda a nossa solução está em Cristo, tudo está em Cristo. É nele que nós temos que pensar. De manhã, quando nós acordamos, durante o dia, na hora do almoço, no meio da tarde, no final do dia, antes de dormir, é Cristo que nossos pensamentos. Aí nós vamos encontrar uma direção muito segura e paz e esperança para nós vivermos nessa vida. Amém? Cristo é tudo. Não se desvie dele não. Nunca volte atrás. Vamos orar? Vamos pedir a Deus que nos abençoe, que traga ao nosso coração essa esperança viva do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma rosana.